olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aulinha de História, página 47, módulo 14. Bom, então, na aula anterior, nós estávamos falando, né, sobre as primeiras, comunidades europeias, tá bom? Agora nós vamos para a página 47, onde nós temos uma imagem referente a uma Câmara Municipal, né, do período colonial, vejam bem a construção e tudo mais, né? E essa Câmara Municipal, ela é da cidade de Mariana, em Minas Gerais, tá bom? Ela foi construída no século XVIII. Continua presente. Aqui essa imagem do ano de 2015, então é atual, né? Ainda é atual. Bom, além disso, os funcionários da Câmara podiam cobrar impostos variados, fiscalizar as atividades econômicas. Então, nós vamos falar alguns feitos da Câmara, tá? Garantir a limpeza do espaço urbano, punir aqueles que não cumprirem as leis, organizar as expedições para expulsar indígenas ou capturar pessoas escravizadas que fugiam, entre outras atribuições. Por causa disso, ser um membro da Câmara era muito importante e valorizado no período colonial. Apenas as pessoas mais ricas e poderosas da colônia conseguiam ocupar esses cargos. Ao longo dos séculos, os portugueses foram expandindo suas vilas e cidades para diversas regiões do Brasil. No início, apenas o litoral foi ocupado pelos portugueses. Porém, aos poucos, novas vilas foram criadas no interior, o que garantiu o controle português de regiões cada vez maiores. As câmaras municipais continuaram importantes até o final do período colonial e ajudaram a organizar a sociedade colonial e garantir a presença europeia na América. Vou grifar aqui para vocês, tá bom, pessoal? Então, a Câmara, na verdade, ela era muito importante na época, né? Ela tinha um poder muito grande. Ela era essencial para o bom desenvolvimento, né? Daqueles locais, né? Daquela cidade, daquele estado. Vamos conhecer um pouco sobre a Câmara Municipal de sua cidade? Com a ajuda de seu professor, pesquise informações sobre o número de vereadores da cidade, quais são os políticos eleitos atualmente e algumas das leis criadas pela Câmara Municipal. Depois, com a ajuda de seus colegas, monte um mural sobre o tema. Bom, para a aula que vem, pessoal, vocês podem pesquisar e a gente pode falar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Sobre alguns dados referentes à Câmara Municipal, se vocês encontrarem alguma informação, né, vocês podem ler, né, e se informar, né, estarem instruídos sobre o assunto, a gente poder conversar um pouquinho, assim, mesmo à distância, né, e podem até fazer anotações no caderno de história referente às informações que vocês coletaram, tá bom? Organização social. Uma diferença importante entre as primeiras comunidades europeias no Brasil e as comunidades indígenas que viviam na região é o modo como se organizavam as hierarquias sociais. Como vimos, as sociedades indígenas tupi se organizavam de forma bastante igualitária e sem hierarquias sociais rígidas entre todos os membros da comunidade. Já as comunidades criadas pelos portugueses eram marcadas por diversas formas de hierarquias sociais. No topo da sociedade estavam aqueles que eram ricos e poderosos, como os proprietários de terras e os grandes comerciantes. Na base da sociedade estavam os indígenas, que viviam aldeados, e os africanos escravizados, né, que trabalhavam e produziam diversas formas de riqueza. Então, olha... Peraí, gente. Deixa eu ver o que vocês vão grifar. Pode grifar essa parte aqui, o segundo parágrafo, tá bom? Então, como vocês podem perceber, né, a base da sociedade aqui seriam os indígenas, né, que viviam aldeados, né, e os africanos escravizados que trabalhavam e produziam diversas formas de riqueza. Então, né, sempre aquela pirâmide, né, com os grandes poderosos, né, os grandes poderes no topo, né, depois na parte inferior, infelizmente, os menos... Os mais humildes, né, os que tinham menos poder e acabavam sendo, infelizmente, escravizados, né. Bom, aqui nós temos, então, Volta à Cidade de um Proprietário de Chácara. Seria uma obra que traz a representação da hierarquia social do período colonial. Conforme você estudou em anos anteriores, uma parte importante da sociedade colonial vivia no campo, trabalhando em fazendas, né, como os engenheiros que produziam açúcar. No entanto, as cidades e vilas tinham grande importância social.
Eram nesses locais que os produtores coloniais eram negociados e preparados para ser transportados para a Europa. As cidades e vilas tinham grande importância para o desenvolvimento da sociabilidade no período colonial, ou seja, o encontro e o convívio entre os indivíduos. Um exemplo importante de sociabilidade nesse período era a organização das irmandades religiosas. Estas eram associações compostas pelos moradores, né, das vilas e também das regiões vizinhas. O objetivo dessas irmandades era manter o culto a um determinado santo, além de realizar obras de caridade e de ajudar aos desfavorecidos. Então, pessoal, essa irmandade, ela tinha um fator bem forte, né, da parte de religiosidade e tudo mais, né, de respeito na época, né, uma associação aí muito importante, né, associações muito importantes. Os membros das irmandades organizavam festas, comemorações, cortejos, reuniam recursos e mantinham obras e ações de caridade, entre muitas outras ações. Por causa disso, o envolvimento nas irmandades era um dos elementos mais importantes da vida cotidiana nas comunidades portuguesas na América. Assim como em outros aspectos da sociedade, as hierarquias sociais também estavam presentes nas irmandades. Existiam irmandades que tinham critérios rígidos de ingresso e apenas os mais ricos e poderosos podiam participar de suas atividades. Mas também existiam irmandades formadas por africanos e seus descendentes, as quais tiveram um papel importante na preservação das tradições culturais africanas. Nessas irmandades, as crenças religiosas africanas se misturavam com as tradições católicas, eu ia falar danças típicas, não, dando origem a novos costumes religiosos. Bom, pessoal, então, na realidade, nós temos aqui essas irmandades, né, que no princípio era uma irmandade específica do catolicismo, né, que pregava homenagens, né, e tudo mais a algum santo. Depois, né, começaram a existir irmandades africanas, né, que tinha toda essa mistura de tradições africanas, que são diferentes das nossas, misturadas também com tradições católicas, né, então acabam que davam origem, né, a outras culturas, né, que hoje em dia nós conseguimos observar também. Aqui nós temos um cortejo da Rainha Negra na Festa de Reis. Então, com certeza, tinha outros nomes de santos, né, outros costumes, danças típicas, né, então, outro tipo de cultura que se misturava, né, com as da época, né. Outra característica das primeiras vilas e cidades portuguesas era a existência de poucas escolas ou bibliotecas. Os portugueses não construíram universidades na América e as escolas eram raras e controladas quase sempre por religiosos, como os jesuítas, né? Por isso, poucas pessoas aprendiam a ler e a escrever, e o hábito de possuir livros era pouco comum entre os moradores da colônia portuguesa. Infelizmente, pessoal, desde aquela época, existe essa deficiência aí na parte, né, da educação, porque realmente eles não priorizavam a educação como algo necessário a todos, né? Algo que precisava aumentar, né? Que era necessário aumentar o número, né, de escolas, né? O acesso a essas escolas, né? Então eles não se importavam tanto com isso. Na verdade, quem tinha escola eram os mais bem favorecidos, né? Os mais ricos, os mais poderosos, que realmente tinham acesso à escola. Os menos favorecidos não tinham acesso à escola, não conseguiam aprender a ler, aprender a escrever. Então, foi já, né, existindo uma população com menos conhecimento, menos aprendizado aí, né? Infelizmente. Isso começou a mudar lentamente. Perdão, pessoal. No século XVIII, por exemplo, né, começou a se tornar mais comum a organização das sociedades literárias em algumas cidades. Nesses locais, as pessoas se dedicavam a ler textos e discutir novas ideias. De forma geral, apenas os membros mais ricos da sociedade colonial participavam dessas sociedades. Ainda assim, elas ajudavam a disseminar o hábito da leitura e de possuir livros. Então, pessoal, eles não tinham o costume, né, de comprar livros, né, né, o hábito da leitura. Então, tanto é que quase não existiam bibliotecas, né, na época. Nem escolas, nem bibliotecas. Era bem difícil, né, a existência.
Então, pessoal, aos poucos, né, eles foram começando a criar esse hábito pela leitura, né, começar, então, a ter uma existência maior da prática de leitura, né, de maneira geral. Tudo bem que no começo era mais, ela ocorria com os membros mais bem favorecidos, né, daquela comunidade, daquele local, daquela vila, mas aos poucos foi começando a generalizar, né. Mas infelizmente no começo eram poucos também que tinham acesso ainda, mas mesmo assim o hábito começou a existir, antes nem o hábito existia, né? Vocês podem perceber que anteriormente nós conversamos, nós lemos, né, sobre a caridade, né, que começou a existir. Então, eles começaram a partir das crenças, né, e das festas católicas, eles começaram a criar o hábito, né, de ajudar o próximo. Então, eles começaram a praticar a caridade naquela época. Então, daí também começou a ajudar outras pessoas dessa maneira, né. Aqui nós temos a representação do pátio, né, do colégio de Benedito Calixto. E, no caso, ele foi criado pelos jesuítas, tá? No século XVI e deu origem à cidade de São Paulo. O local foi uma das primeiras escolas brasileiras e funcionou como centro de educação de crianças portuguesas e indígenas até meados do século XVII. Certo? Mas bem grandão. E bem antiga a construção e tudo mais, né? Cidades brasileiras de ontem e de hoje. As primeiras vilas e cidades brasileiras foram se transformando ao longo do tempo. As pequenas vilas criadas no início da colonização cresceram e se tornaram grandes cidades. A cidade de São Paulo, por exemplo, tinha cerca de 1.000 habitantes portugueses no final do século XVI, além de um grande número de indígenas escravizados ou aldeados. Na mesma época, a cidade do Rio de Janeiro, fundada em 1565, tinha cerca de 300 ou 400 habitantes europeus, não 1.000. Então, vocês podem perceber essa miscigenação, né, pessoal? 1.000 habitantes portugueses em São Paulo, né? De 300 a 400 habitantes europeus, né? No Rio de Janeiro. Então, essa mistura aí, né? Essa miscigenação que o país tem mesmo, né? Naquela época, a capital do Brasil era a cidade de Salvador, e ela tinha uma população de cerca de 10.000 europeus, além de muitos africanos e indígenas escravizados. Com a transformação do Rio de Janeiro em capital do Brasil, em 1763, a cidade passou a crescer rapidamente. Em 1872, quando foi feito o primeiro censo do Brasil, a cidade tinha 274.000 habitantes. Então, olha que diferença, hein, pessoal? Cresceu muito, né? Salvador tinha 130.000 habitantes e a cidade de São Paulo apenas 31.000 habitantes. Hoje a cidade de São Paulo é maior, né? Então, para vocês verem como tudo muda, né? Vai se transformando, né? Tudo que vai acontecendo, né? Vai gerar impactos no futuro, né? E ocorrem transformações, né? Um pouquinho mais para baixo. Atualmente, a cidade de São Paulo tem mais de 14 milhões de habitantes, enquanto o Rio de Janeiro tem mais de 6 milhões e Salvador pouco menos de 3 milhões. Isso mostra como as cidades brasileiras cresceram em ritmos diferentes ao longo do tempo, ganhando maior ou menor importância em diferentes períodos. São Paulo, apesar de não ser a capital do país, é um dos principais centros econômicos do Brasil. Por isso, sua população é tão elevada. Não foi apenas o tamanho das cidades que se transformou ao longo do tempo. A organização política dos censos urbanos também se modificou. Como vimos, as primeiras vilas e cidades portuguesas eram administradas pelas câmaras municipais que tinham muito poderes e funções, né? Deixa eu só pedir para vocês grifarem, pessoal, porque é bem importante, tá bom? Vocês saberem a quantidade atual, quantidade de habitantes na época e atualmente, né? Como que ocorreu uma grande transformação, né? Nessas cidades aí, modificações, né? Opa, voltamos. Só para eu garantir que tá tudo certinho a gravação, tá bom, pessoal? Então, vai falar de novo sobre a Câmara, ó. Câmara Municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais, foto de 2014. As câmaras municipais continuam existindo, mas elas possuem menos funções que no passado. O principal papel dessas instituições é criar as leis que organizam a rotina na cidade. Os membros são os vereadores, que são eleitos pelo voto popular a cada 4 anos. Então, juntamente com a eleição de prefeito, que nós vamos ter agora esse ano em Limeira, nós vamos ter de vereador também, né? Então, o vereador vai ficar lá na Câmara Municipal, tudo bonitinho, né?
nos ajudando, que é o que a gente espera, né, pessoal? A gente espera muita ajuda aí, né, dos vereadores e do prefeito também. Além das câmaras municipais, as cidades contam com prefeitos. No período colonial, esse cargo não existia, e as funções dos prefeitos também eram desempenhadas pelas câmaras municipais. Então, na verdade, a Câmara Municipal fazia tudo, né, na parte dos municípios. Então, era dessa maneira. Os prefeitos são responsáveis pela administração da cidade e pela aplicação das leis. Por isso, o prefeito e os vereadores atuam juntos de modo a garantir o bem-estar de toda a população da cidade. Há também os juízes estaduais, responsáveis pelo julgamento daqueles que desrespeitam as leis. Assim, uma diferença importante na organização política das cidades brasileiras de ontem e de hoje é que agora o governo é dividido entre diversas instituições. Isso é importante para garantir que ninguém vai abusar do poder. Outra diferença é que agora os políticos são escolhidos pelo voto popular, né, numa democracia. Por isso, não são apenas as pessoas ricas e poderosas que podem participar do governo, como ocorria no período colonial. Então, essa parte aí, esse monopólio foi modificado, né? Então, ainda bem que tudo se modificou e tudo mais, né? Nós vimos um pouco agora em geografia também, sobre essas hierarquias aí da política, né? Os poderes, né? A divisão dos três poderes, então nós vimos tudo detalhadamente. Hoje em dia, então, pessoal, existe a democracia, como nós já vimos também anteriormente, né? E a democracia é que vai realmente permitir com que o povo consiga eleger os seus vereadores, prefeitos, deputados, senadores, presidentes, né, governadores, de acordo com a maioria. Então, a maioria dos votos é que vence, né? A administração municipal, vamos ver a divisão. Prefeito, seria, né, ele fica na prefeitura e executa as leis. Não é ele que cria, ele executa, né? Câmara municipal, onde ficam os vereadores que criam as leis. Judiciário, que são os juízes estaduais. Eles julgam aqueles que desrespeitam as leis, ok? Muito interessante também, ó, vou até passar aqui, ó. Peraí, senão não vai. Ó, é muito bom vocês saberem, né? É importante vocês saberem, entenderem como funciona, né? Como funcionam os municípios, tá bom? Vimos também que as cidades e vilas coloniais não tinham muitas escolas ou espaços dedicados aos livros, como bibliotecas. Isso também mudou. Atualmente, as cidades brasileiras contam com escolas públicas e privadas, que atendem desde crianças até adolescentes e jovens adultos. Existem também universidades, centros de pesquisa, instituições que oferecem cursos e outras atividades para que as pessoas possam continuar estudando ao longo da sua vida, né, da vida adulta. Então, na verdade, agora tem um investimento muito grande na parte de estudo, né, embora ainda exista muitos defeitos na educação, existe um investimento grande nessa área, né, e antigamente não existia. Então, agora nós temos grandes centros universitários, grandes colégios, né, grandes centros de pesquisa, tá bom? Ó, vou colocar aqui para vocês entenderem, grifar essa parte também, tá? Página 51. Existem também bibliotecas, museus, centros culturais, teatros, cinemas e outros locais responsáveis por promover o acesso à cultura aos moradores das cidades. Por isso, as cidades são locais importantes para a promoção de trocas culturais, o desenvolvimento de novas ideias e para o avanço dos conhecimentos científicos. No passado, as cidades eram espaços importantes de sociabilidade, ou seja, para o encontro de pessoas. Vimos que as irmandades eram um exemplo disso, né? As pessoas se reuniam para realizar rituais religiosos e também para fazer ações sociais, né, que seria a parte da caridade. Nos dias atuais, as cidades continuam sendo espaços importantes de sociabilidade. Existe uma socialização ali, nós conversamos uns com os outros, né? Vivemos nesse meio social, né? As atividades religiosas, por exemplo, continuam sendo realizadas nas cidades, né? As comunidades aí, né? Os centros comunitários, né? Porém, atualmente, existem muitas outras formas de sociabilidade e reunião de pessoas que não envolvem costumes religiosos. Nas grandes e pequenas cidades, diferentes grupos de pessoas se reúnem por interesses comuns, em esportes ou em crenças políticas, por exemplo, ou em algum aspecto cultural.
ou ainda para organizar festas e celebrações, entre muitos outros exemplos. Tá? Então, hoje em dia, a gente sabe, né, que existe uma... Ó, vou grifar aqui e vou grifar o comecinho dessa outra. Então, antigamente, as cidades existiam para socialização, né? Então, uns conseguiam conversar com os outros, né? Tinha aí uma conversa, uma comunicação, né? E tudo mais. Nos dias de hoje, existem outras formas também de sociabilizar, né? Não é como era antes, porque antigamente, quando existia essa sociabilização, perdão, esse convívio, né, de um com o outro mais próximo, englobava crenças religiosas e caridade. Hoje em dia já não necessariamente. Né? Por essa razão, uma característica fundamental das cidades atuais é que elas são locais que possibilitam diversas formas de encontros entre indivíduos com motivações semelhantes. Isso foi possibilitado pelo crescimento das cidades, mas também pelas mudanças em nossos costumes. No período colonial, as cidades tinham um papel comercial importante. Atualmente, o comércio continua sendo uma parte importante do cotidiano das cidades. Porém, diferentemente do período colonial, atualmente os locais onde as mercadorias são comercializadas são maiores e mais amplos. Existem grandes shopping centers e mercados nas cidades brasileiras, e há uma disponibilidade muito maior de mercadorias, vindas das mais diversas regiões do Brasil e do mundo. Então, realmente, essa parte é totalmente diferente nos dias de hoje, né? Não tem nada a ver com o período colonial. Né? Nós temos grandes centros comerciais. Vejam, pessoal, que linda essa biblioteca. Quantos livros, né, não deve ter aqui. Aqui é o interior da Biblioteca Nacional, na cidade do Rio de Janeiro, foto de 2019. Muito lindo, né, pessoal? Bom, pessoal, por enquanto, nós vamos ficar por aqui. Estou até olhando aqui se tem algum exercício. Tem sim, pessoal. Vou passar também para vocês para a gente poder depois finalizar. Ó, então vai ser da página 54 até a página 57. Que já vai ser uma... quase finalizando. Depois tem mais alguns exercícios, mas a gente faz na hora. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Um grande beijo e até mais.